Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 6 de junho. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas. Na central técnica, Jorge Brum. Na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. A direção geral é de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, e Banrisul. Precisa sacar? Pix Saque nos Banripontos, sempre perto de você. E a recente classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos pode, eu estou usando a palavra pode, a gente vai descobrir qual é o grau desse pode, apresentar desdobramentos jurídicos e os potenciais impactos para empresas e investidores com exposição ao mercado norte-americano. Embora a medida não altere diretamente as obrigações previstas na legislação brasileira, ela amplia significativamente a atenção regulatória para companhias que mantêm relações comerciais, financeiras ou operacionais com os Estados Unidos. Com a gente hoje no Economia 4.0 para tentar entender um pouco sobre isso, Gilberto Alves Júnior, integrante do escritório de advocacia Siqueira e Castro. Gilberto, bom dia. Bom dia, Almir. Muito obrigado pelo convite. Gilberto, explica para a gente um pouquinho qual é o cenário para empresas brasileiras a partir dessa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, se é que há algum impacto. Perfeito, Almir. Você já foi muito... já abordou bastante aí da matéria na sua inicial, né? Na verdade, há sim uma possibilidade de impactos financeiros e econômicos para as empresas que atuam no Brasil, mas como você bem disse aí na sua inicial, esses impactos para essas empresas são empresas que têm alguma conexão, né? Elas têm que ter alguma conexão com a atividade financeira norte-americana, né? Então, claro, nesse primeiro momento, né, são impactos, como eu posso dizer, menos diretos, né, são impactos indiretos, mas sim, há impactos, e esses impactos ao longo aí do tempo, a depender da evolução mesmo, assim, da evolução que acontecer em relação a essa normativa, então pode ter impactos profundos. A gente está olhando para essa decisão muito do ponto de vista de segurança nacional ou de segurança pública, né? Mas a gente tem efetivamente impactos no que diz respeito aos bancos e às fintechs. Essa semana que passou já surgiram algumas informações aí que envolvem fintechs com algum tipo de inicial de dificuldade no mercado norte-americano, enfim. O problema é que nunca se sabe quem é a pessoa XPTO que tem conta no banco e quais são os movimentos dela, com quem que ela está operando, né? Exatamente. Esse, na verdade, é um grande problema, não só para esse tipo de investigação internacional, né, vamos dizer assim, mas esse problema que você relatou agora, ela afeta a qualquer tipo de investigação que haja uma desconfiança em respeito de possíveis fraudes eletrônicas. Então, essa dificuldade de se chegar à autoria, né, do crime em relação a esses tipos de atividades criminosas, ela realmente é uma dificuldade, mas não só nesse viés do que nós estamos falando aqui, mas eu digo em qualquer tipo de investigação. Na verdade, assim, o
o que pode impactar diretamente, assim, como eu falei para vocês, num futuro próximo, em si, essa classificação realmente continuar à tona, né? Então, na verdade, os impactos são, como eu falei, indiretos, mas relacionados a empresas que têm essa conexão com empresas brasileiras, que têm essa conexão com as americanas, e são impactos relacionados a rastreamento internacional de ativos, compartilhamento de inteligência financeira, e aí exatamente o que você acabou falando, identificação de beneficiários finais. Então, assim, o que pode acrescentar favoravelmente nas investigações essa classificação, né? Justamente esse impacto, né? Essa interferência de uma forma indireta que essas organizações investigativas, vamos dizer assim, americanas, norte-americanas, elas vão atuar aqui no Brasil. Então, através desses meios que eu acabei de falar, rastreamentos, compartilhamentos, então uma tecnologia talvez muito mais apurada, consequentemente facilitaria um pouquinho em relação a essa identificação dos beneficiários finais, como você me perguntou. Então, assim, nós temos uma dificuldade inerente ao sistema investigativo brasileiro, essa dificuldade de todas as sortes, né, não só relacionado à criminalidade organizada, mas o impacto que trará essa medida norte-americana é justamente isso. Vai, através desses mecanismos investigativos, que possivelmente são mais eficazes, né, eles vão, de uma forma direta, conseguir identificar melhor esses beneficiários finais. Vamos citar um exemplo hipotético, que pode ser hipotético ou não, enfim, né? Mas uma empresa exportadora que usa o banco Y. Aí ela faz uma operação com o mercado norte-americano de financiamento dessa exportação e no meio do caminho essa instituição financeira com qual ela fez a operação é identificada ou fica sob suspeita do mercado norte-americano. Ela tem um prejuízo necessariamente sobre a sua operação ou não? Sim, ela pode ter um prejuízo sobre a sua operação, né? Porque esses mecanismos de fiscalização, eles podem simplesmente, a depender da situação que envolve ali a investigação, impedir que, enfim, essa mercadoria, enfim, esse negócio acabe sendo enviado até os Estados Unidos, né? Uhum. Porque o que acontece? A legislação americana, obviamente, não pode impactar diretamente na legislação brasileira. Claro que existem os acordos internacionais e o Brasil e os Estados Unidos são parceiros, né, desses acordos internacionais, mas de uma forma direta, assim dizendo, não tem essa interferência. Porém, se os órgãos americanos, judiciais ou de investigação, identificarem essa correlação né, da participação enfim, de PCC, de Comando Vermelho, nessa negociação que estaria sendo exportada para os Estados Unidos, certamente eles vão poder impedir que isso seja concluído em território americano. Inclusive, essa é justamente uma das consequências legais, né, do ponto de vista americano. A gente sempre tem que ter essa diferenciação, né, o ponto de vista americano e o ponto de vista brasileiro, né. Então, se identificado, sim, justamente esse é um dos mecanismos que essa classificação, né, que é uma nova classificação lá do ponto de vista norte-americano, então sim, eles podem impedir que seja concluída uma negociação que tenha por destino final os Estados Unidos. Esse é um dos mecanismos, inclusive. Então, e se eu for um cidadão comum, né, quero viajar para os Estados Unidos e quero utilizar o cartão do meu banco lá, como é que isso pode ser afetado também, o meu cartão internacional, ligado a um banco que efetivamente
possa passar por algum tipo de fiscalização? E pode chegar a esse ponto ou não? É bem nesse termômetro que você falou. Pode chegar a esse ponto, né? Isso seria o limite de tudo, né? Então, sim. Então, assim, nós temos vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Nós temos essa investigação, uma investigação que envolve uma organização criminosa que de alguma forma conectou alguma instituição bancária aqui do Brasil, né? Que enfim, fornece os cartões internacionais para os seus usuários. Se essa investigação chegar a ponto de realmente entender que essa instituição bancária, né, de uma forma geral, nunca especificamente em relação ao usuário, né, sim. sempre de uma forma geral bancária. Se os americanos, enfim, as instituições americanas entenderem que essa instituição bancária está envolvida assim, e ela passar por todo o procedimento legal, né, nos Estados Unidos, com a ampla defesa, enfim, todo o procedimento legal previsto lá nos Estados Unidos, e essa instituição bancária for considerada como uma instituição que tem ligações, tem traços de ligação com o narcoterrorismo, então sim, ela pode ser impedida de operar nos Estados Unidos e, consequentemente, os seus usuários que têm os cartões internacionais também podem sofrer algum tipo de consequência em relação a isso. Vocês no escritório, logo que saiu a medida, né, algumas consultorias internacionais começaram a tentar traçar parâmetros das consequências dessa decisão. Vocês aí no escritório Siqueira e Castro já chegaram a tentar trabalhar com isso, ou seja, o que pode ser feito, quais são as consequências sobre a área produtiva, sobre a área da economia? Uhum. Sim. O escritório tem as suas áreas específicas, né, que mexem com o direito internacional, e sim, é um planejamento, né, sempre é feito um planejamento, né, e principalmente para atender os nossos diversos clientes que operam mesmo, né, com o mercado americano. Inclusive nós atendemos aqui diversas fintechs mesmo, que estão realmente preocupadas, né, porque a gente sabe que algumas fintechs aí, de alguma forma, estão envolvidas e às vezes até mesmo de uma forma sem o dolo, né, sem a intenção, sem saber de fato o que está acontecendo. Então sim, nós temos clientes aqui no escritório que já, de alguma forma, a partir desse momento, né, de que criou-se essa classificação, acendeu um sinal de alerta, porque operam realmente com instituições americanas, com valores, de alguma forma, de interesse norte-americano. Então nós temos que preparar em todas as frentes, na verdade, né? Porque aqui o escritório Siqueira Castro é um escritório full service, né? É um escritório que atende todas as áreas, inclusive é um dos pioneiros aí no Brasil de atendimento full service. Então nós temos assim comitês, né? Comitês de crise, inclusive criados, que abarcam todas as áreas que envolvem, né, o direito internacional nesse viés que a gente está falando aqui, inclusive a área que eu trabalho, né, eu sou sócio aqui da área penal empresarial, que tem uma ligação, obviamente, direta com essa situação. Então, nós pegamos, sim, um profissional de cada área que tá ligada a essa situação e fazemos um planejamento de emergência mesmo, um comitê de emergência para traçar planos e atendimento específico para esses clientes que nós temos aqui que mexem com valores, com empresas aí ligadas aos norte-americanos. A questão me parece muito grave, porque quem é que pode... A dona Maria chega lá na fintech, chega no banco e vai abrir uma conta. Dependendo da circunstância, ela vai ganhar benefícios ou não,
né, de parte da instituição financeira, mas como é que ela vai ter que ter um selo, um certificado de abono de que ela não está envolvida? Quer dizer, como é que tu faz um filtro, né? Desculpa, Gilberto, mas é uma coisa assim que, como é que eu vou pedir para a pessoa, ela vai declarar, eu não tenho nada a ver com PCC, nem com o Comando Vermelho? Sim. Como é que vai fazer? Na verdade, assim, o que é muito mais amplo, né? Na verdade, o que impacta diretamente para o consumidor é isso daí que você falou. Se de repente eu vou usar o meu cartão internacional para praticar uma compra, enfim, fazer uma viagem, alguma coisa, e meu cartão de repente não funcionar fora do Brasil por conta dessa restrição, né? Então, assim, para o consumidor, né, para o usuário final ali, propriamente dito, ele não vai ter essa pecha, vamos dizer assim, de estar envolvido com a criminalidade organizada, né, vamos dizer assim. O que eu acredito é que, como eu falei, é uma situação mais ampla, né? Então, vamos supor que eu sou cliente de um banco X que está envolvido com essa situação. Como é uma situação pública, eu entendo que o consumidor não seria afetado diretamente, porque a partir do momento que o consumidor fosse utilizar o seu cartão do ponto de vista internacional, muito provavelmente por conta de repercussões, por conta de comunicações que essas instituições são obrigadas a fazer aos consumidores, ele saberia disso. Então, talvez não o afetaria diretamente com relação a essa pecha que você acabou de mencionar, entende, Almir? Claro. E os Estados Unidos já adotaram, pelo que se sabe, situações similares com o México, e, se não me engano, México só, né? Ou tem mais um outro país? Venezuela, né? Venezuela, né? Cuba também. E aí, quais são as consequências que a gente tem até hoje que a gente possa vislumbrar? Olha, o caminho é esse e podemos recorrer por ali. Esse é o caminho que é o que possivelmente vai acontecer no Brasil, que é o estreitamento das vias investigativas, né? Então, o que acontece é isso, né? No caso do México, né? Então, eu não sei se nós chegaríamos aqui no Brasil a tal ponto, mas no caso do México, o governo americano, eu não sei exatamente qual é a correlação de tratados internacionais que existem entre aqueles dois países, né? Mas em relação ao México, toda essa questão que nós já discutimos aqui de asfixia financeira, né, vamos dizer assim, asfixia financeira, utilizando-se de uma forma direta de todo arcabouço tecnológico, investigativo dos Estados Unidos, né, mas lá no México, os Estados Unidos chegou a conseguir bloqueios de valores em relação ao país vizinho mesmo, daqueles valores que eles identificaram que era proveniente dos cartéis de drogas lá do México. Nós não temos essa previsão ainda aqui no Brasil, né? O que a gente entende no Brasil, pelo menos por agora, né? O que nós temos hoje aqui, é que essa cooperação vai ser de asfixia financeira, mesmo sabendo, né, que o governo brasileiro atualmente, né, hoje, a notícia do dia hoje, é que o governo brasileiro já está batendo as portas do governo americano para tentar amenizar um pouco amenizar, enfraquecer essa situação toda, né? Então, por isso que eu digo assim, eu não sei se aqui no Brasil, vamos dizer assim, popularmente falando, vai vingar, né? Porque a gente sabe que o governo já está lutando contra essa medida. Claro, o governo tem todas os seus argumentos, né, as suas necessidades e suas questões para contrapartir essa iniciativa norte-americana. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não temos, num primeiro momento, uma cooperação do governo brasileiro. Então, a chance disso aprofundar, né, porque nós temos duas possibilidades a partir do momento que acontece. Nós, que eu digo, o governo brasileiro. Sim, né? sim. Temos duas possibilidades a partir do momento que foi classificado como entidades terroristas as organizações criminosas aqui do Brasil. Ou nós vamos rebater isso, né, com as nossas ideologias, que é o que está acontecendo com o governo brasileiro, vamos rebater e vamos dizer que esse não é o melhor caminho, que o melhor caminho é reconhecimento de organização criminosa, que nós vamos combater com mecanismos A, B e C as nossas organizações criminosas,
ou seja, não precisamos de vocês, Estados Unidos, para isso, somos soberanos, né, que é o que costumam dizer, ou nós optamos por atender aquela demanda, entender que essa demanda é necessária para o atual momento que se encontra o Brasil, muito embora a legislação brasileira conceitualmente não entenda que esse tipo de organização, PCC e Comando Vermelho, sejam terroristas, né? Mas aí eu estou dizendo uma questão de conceito legal, e para mudar conceito legal basta uma iniciativa de um congresso que se muda na hora. Sim, né? Sim. Então, assim, esses dois caminhos. Ou a gente vai rebater, que é o que nós estamos fazendo, e negar, ou nós vamos pedir a cooperação e até agradecer pela cooperação e ir no mesmo barco e sentir que aquele seria o momento de realmente embarcarmos nessa história e combatermos, de fato, com o narcoterrorismo que vem acontecendo claramente aqui no Brasil. Então, são essas duas. E por que eu estou falando isso? Para chegar justamente na sua pergunta. Então, assim, eu não sei te dizer se o Brasil vai conseguir chegar no ponto que chegou o México, por exemplo. Sim, claro. Você entendeu? Claro. Deixa eu... Gilberto Alves Júnior, advogado do Siqueira Castro, deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente tentar chegar a um entendimento. Parece, ouvindo as suas respostas, que 1 milhão de clientes do banco ABC passarão a ter um filtro do olhar da polícia, das autoridades regulatórias do Brasil. É claro que já se existe um certo envolvimento da polícia sobre algumas circunstâncias, mas 1 milhão de clientes que ficam sujeitos a uma investigação. Sim. Assim, não necessariamente esses clientes estariam sob investigação, né? O que está sob investigação, na verdade, no primeiro momento, é o banco que eles operam a respeito das atividades bancárias, né? E se a partir do momento que essas atividades bancárias, né, que são as atividades bancárias, são as movimentações, né? A partir do momento que essa movimentação se torna suspeita, aí sim o cerco se fecha em relação a essas pessoas por conta de toda essa cooperação que está na iminência de acontecer, vamos dizer assim, né? E qualquer recurso contra alguma ação no mercado norte-americano, o mercado norte-americano bloqueou o banco XPTO, tem que ser dentro da legislação, tem que ter o escritório que vai recorrer tem que estar dentro dos Estados Unidos ou não? Exatamente, né? Então, assim, a legislação americana não vai interferir diretamente na legislação brasileira, né? Então, assim, se o dinheiro da empresa ou do usuário final é um dinheiro suspeito, mas e que em nenhum momento se conectou com os Estados Unidos, então não tem como existir uma interferência por parte das instituições norte-americanas. Sim. Esse dinheiro, né, esses valores, para que tenha um impacto direto de uma atividade investigativa norte-americana, tem que estar passando por lá, né? Claro. Tem que estar passando por lá, por empresas ligadas a eles, algo assim. Aí sim pode-se ter uma atividade ativa por parte das instituições norte-americanas. Só assim. O assunto é espinhoso, mas ele tenta antecipar alguma coisa que possa acontecer, né, Gilberto? Eu queria agradecer muito ao Gilberto Alves Júnior, advogado do Siqueira Castro, por esse nosso bate-papo. A gente está fazendo projeções e avaliações que possam acontecer, mas é isso que a gente está aqui se propondo, né? Exatamente. Nesse primeiro momento, estamos aqui prevendo o que pode acontecer, né? Os riscos. Tudo isso daqui uns riscos, né? Tudo isso que a gente falou aqui são possibilidades, né? É uma situação relativamente nova, né, em relação ao Brasil, né? E sabemos que
que o governo brasileiro vem trabalhando para que isso seja cessado ou de alguma forma reformado, vamos dizer assim. Então, tudo isso é um achismo, né? Estamos aqui agora, graças a Deus, para ver o que vai acontecer com as cenas dos próximos capítulos. Gilberto, muito obrigado pelo nosso bate-papo, hein? Almir, eu que agradeço pelo convite e estaremos sempre à disposição. Guaibeiros, estamos encerrando Economia 4.0 deste sábado, 6 de junho. Lembrando que o programa é um oferecimento FEComércio, a força do Sistema Solar e Banrisul. Precisa sacar? PicSac nos Banripontos, sempre perto de você. Queria desejar a todos um fim de semana em família e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço. Você ouviu Economia 4.0.